Vamos abrir a palavra de Deus, então, Mateus, capítulo 13, vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 23. A parábola do semeador. Mateus, capítulo 13, versículo 1 ao 23, diz assim a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se junto ao mar. Ajuntaram-se grandes multidões ao seu redor, de sorte que entrou num barco e se assentou. E quando toda a multidão estava em pé na praia, falou-lhes de muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: certo semeador saiu a semear. Enquanto semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra o bastante, e logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas, quando saiu o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E a outra caiu em boa terra e deu fruto, uma semente produzindo a 100, outro a 60 e outra ainda 30 por 1. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que falas por meio de parábolas? Jesus respondeu-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Ao que tem, se lhe dará, e terá abundância, e ao que não tem, até aquilo que lhe tem será tirado. Por isso, lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, e nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías: certamente ouvireis, mas não compreendereis, certamente vereis, mas não percebereis, porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com seus olhos, ouçam com seus ouvidos, compreendam com o coração, e se convertam e eu os cure. Mas bem-aventurados sois os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois, em verdade, vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai-vos agora a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o diabo e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Porém, o que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve e recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Ele dá o fruto e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Amém. Podeis assentar. Ó Deus, obrigado por sua palavra, o Senhor ter conservado a sua palavra para que ela pudesse chegar aos nossos corações. A semente mais poderosa, a semente principal,
foi semeado em nossos corações. Obrigado, Deus. Nós pedimos, Senhor, fale conosco, dá-nos graça para entender a Tua palavra. Ó Senhor, dá-nos um coração do reino para entendermos das coisas espirituais. Dar-nos um coração aplicado à obra para que possamos compreender e aplicar as Suas verdades maravilhosas. Cônscios da nossa natureza pecaminosa e sabedores do Seu amor inigualável, nós nos apresentamos diante do Senhor e pedimos: fale conosco, nós precisamos da Tua palavra, ela é tudo o que temos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Amém, amados. Meus irmãos, a parábola do semeador, vamos refletir por pelo menos 2 mensagens aqui nesse texto. A primeira eu vou pregar hoje. Eu gostaria de caminhar apenas a primeira milha nesse sermão com os irmãos. E não entrarei diretamente dentro do contexto da palavra semeada. Capítulo 13, versículo 1 ao 23, também essa mesma história, a parábola do semeador, está narrada em Marcos, capítulo 4, versículo 1 ao 20, e Lucas, capítulo 8, versículo 4 ao 15, sendo que Marcos e Lucas ocultam aquilo que está do versículo 3, ou versículo 4, até o versículo de número... Na verdade, o que está do versículo de número 10 ao versículo 17, está oculto por Lucas e por Marcos, que é a parte que Jesus vai falar do povo que rejeita a sua palavra, porque eles não entendem, porque eles rejeitam e porque é que acontece isso com eles. E então nós temos a seguinte estrutura do texto. Do versículo 1 ao versículo 3 nós temos uma introdução. Mateus, ele está dedicado na sua narrativa em fazer uma introdução à parábola. Ele vai apresentar os aspectos locais, ele vai apresentar o formato de ensino, ele vai apresentar o ambiente que Jesus está e como que ele está contando essa parábola. Versículo 3, a parte C do versículo, até o versículo 8, nós vamos ver a parábola explicada, a parábola contada. E depois do versículo 9, nós temos também um versículo que nos conduz a uma autoavaliação. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 10 ao versículo 17, nós temos essa quarta divisão do texto, que é exatamente aquilo que Mateus vai apresentar da resposta de Jesus à pergunta dos discípulos. Versículo 18 a 23, a explicação da parábola. Nós vamos nos dedicar ao versículo 1, do versículo 1 ao versículo 3 nessa noite. Eu gostaria de ser, ao mesmo tempo que abrangente no assunto, ser conciso e falar o que o texto está nos falando. E sem muitos arredar ou andar a caminhos distantes do texto, eu quero que os irmãos, com seus olhos fitos na palavra de Deus, observe o versículo 1 junto comigo. E o versículo 1 está nos apresentando o lugar onde Jesus estava. O lugar onde Jesus estava. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se junto ao mar. Eu quero destacar essa frase com os irmãos: assentou-se junto ao mar, e explicar aos irmãos como que isso acontecia e por que isso acontecia. Na tradição judaica, nos antigos ensinos, nos formatos antigos de ensino, nos tempos antigos, os mestres é que se sentavam e todo o povo ficava em pé para ouvir. Ao contrário do que nós fazemos hoje, a estrutura de ensino
era essa. Os mestres, eles se assentavam e o povo, talvez para ter melhor acesso, ou então para conseguirem ouvir melhor, e ter uma interação melhor com o que estava sendo ensinado, eles ficavam de pé para ouvir o sermão. Isso está no versículo de número 1. Assentou-se junto ao mar. Versículo de número 2 vai nos apresentar o seguinte: grande multidão então está ao seu redor. Imagina Jesus sentado em uma grande multidão. Muitos ficariam sem ouvir a voz de Jesus, outros sem ter acesso visual a Jesus. E aqueles aqui que já foram numa praia, é muito comum ter a bancada de areia mais alto e vai descendo naturalmente para dentro do mar. De modo que aqueles que ficam na areia, eles conseguem ter acesso de cima à face das águas, o mar. O que o versículo 2 nos apresenta? Jesus entrou no barco. Jesus entrou no barco. A multidão grande ao seu redor, de sorte que ele entrou num barco e se assentou. Versículo 1 diz que ele se assentou. E logo no versículo 2 diz que ele entrou no barco e se assentou. Não é uma contradição. Ele se assentou, foi impossível de alcançar todos, então ele imediatamente se afasta mais um pouco, entra no barco, se assenta no barco e dali, um pouco distante, talvez usando até do recurso do vento, para levar a sua palavra de forma mais clara e de forma mais forte às pessoas. Ele se afasta um pouco e só ensina de mais longe, para que todos tenham acesso visual e melhor audição daquilo que está sendo ensinado. É uma estratégia que Jesus usa não só uma vez. Nós observamos isso em Lucas, capítulo de número 5, versículo 3, na ocasião do chamado dos pescadores. Nós vamos observar exatamente acontecendo isso aqui. Lucas capítulo 5, versículo 3. O que diz aí? Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu que afastasse um pouco da praia. Assentando-se, ensinava do barco a multidão. Isso acontece de novo no Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5, versículo de número 1, vai nos mostrar isso. Vendo Jesus as multidões, subiu a um monte, assentou-se e aproximaram-se dele os discípulos. O mestre ensinando sentado, tanto no barco, na praia, como no monte, que aqui na ocasião do Sermão da Montanha, ele ensina assentado. Algo que nós vamos ter aqui, irmãos, também, para nossa compreensão do texto, dado a ideia de um Deus que quer que nós anunciemos a palavra, mas nós não escolhemos quem vai ser salvo por ela. A ideia que eu quero trabalhar com os irmãos é: devemos semear a palavra, mas não conseguimos identificar quem vai ser transformado por ela ou não. Onde a semente cai? Observe, e nós vamos olhar isso mais à frente, o semeador não foi para um campo preparado e começou a semear. Ele semeou na beira do caminho, ele jogou perto das pedras, ele jogou nos espinhos e também caiu a semente na terra boa, fértil e produtiva. Nós não podemos ser seletivos onde semear. Nós precisamos saber o que estamos semeando e nós devemos semear. E o texto vai nos dizer o que, irmãos? Ajuntaram-se grandes multidões. Grandes multidões. Jesus, desde que começa o seu ministério, ele tem grande oposição. E rígida oposição. Mas desde quando Jesus começa o seu ministério, ele tem também uma grande multidão que o segue. Eu quero observar com os irmãos que essa numerosa multidão que seguia Jesus nunca surpreendeu Jesus e nunca fez os olhos de Jesus brilhar, de modo que ele dissesse: olha,
Como é grande a multidão que me segue. Aquela grande multidão que seguia, e o número só ia crescendo e aumentando. Contudo, Jesus sabia que dentre a multidão, apenas um pequeno número, de fato, estava se comprometendo em tomar a cruz. Uma coisa é seguir Jesus, outra coisa é tomar a cruz e seguir Jesus. Uma coisa é seguir Jesus sendo um espectador do que Ele está fazendo. Outra coisa é seguir Jesus sendo um servo e um discípulo dEle. Nós estamos dentro dessa multidão. Nós somos parte da multidão dos que creem. Que começa em Atos dos Apóstolos, da multidão dos que creram. Muitos foram batizados. Nós continuamos a povoar e a fazer número nessa multidão. Mas eu quero dizer para os irmãos, uma coisa é seguir Jesus, outra coisa é tomar a cruz e seguir Jesus. Uma coisa é fazer parte da multidão, outra coisa é fazer parte dos discípulos de Jesus. Nunca surpreendeu Champlin, um dos maiores comentaristas, um dos grandes comentaristas, que eu admiro muito. Ele descreve o seguinte: talvez apenas, diante dos seus estudos ele destaca, talvez apenas uma quarta parte da multidão que seguia Jesus tinha tomado a sua cruz para o seguir. E eu quero olhar para os irmãos sem expor a fundo o resto do texto, mas o resto do texto vai nos dizer o seguinte: a muitos ali daquela multidão não foi dado conhecer os mistérios de Deus, versículo 11. Ainda, versículo de número 13, vai nos dizer: por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem nem compreendem. Muitos daqueles da multidão estavam vendo e não estavam entendendo. Ouvindo e não estavam compreendendo. Até hoje, irmãos, muitos seguem. Muitos fazem parte da multidão. Muitos até são batizados. Mas poucos se tornam verdadeiros discípulos do Senhor. Não há nada que nos surpreenda, irmãos. Porque a Bíblia nos diz que largo e espaçoso é o caminho. E o quê? Poucos são os que andam por ele? Não. Muitos são os que andam por esse caminho. A Bíblia nos diz que estreito, apertado é o caminho que conduz à vida. E o que a Bíblia diz? Poucos são os que por ele seguem. A multidão não pode fazer os nossos olhos brilhar e nem montar a nossa estratégia para adaptar o Evangelho a eles. Da mesma forma que Jesus tinha uma multidão à sua volta e ele continuou pregando a mesma verdade sem querer agradar a ninguém, mas somente ao Pai. A multidão não fez Jesus perder o foco do seu ministério. A multidão não fez Jesus crescer, subir a cabeça no seu ministério. Como a multidão não pode fazer-nos perder o foco. O trabalho cresce, as pessoas se chegam, muitos vêm. O trabalho vai ganhando corpo, planta congregação, começa a trabalhar no bairro, visitantes do bairro começam a vir. Normal, irmãos, a mesma mensagem pregada. O Leandro, que certa feita, depois de um sermão meu na congregação, disse: o título desse sermão é "Ou fica ou vaza".
O sermão não é adaptado, irmãos. Ah, que bom que você veio. Deixa eu aliviar um pouco aqui, porque esse visitante talvez ele, né? Vamos pegar devagar com ele aqui. Irmãos, a mensagem é uma só pregada, um só o ensino, um só o anúncio. Há muitos. Foi pregado, mas poucos conheciam os mistérios de Deus. Quando Nicodemos se encontrou com Jesus, ele ouviu Jesus pregar um sermão individual, único, lindo. E o que Jesus vai falar? Quando Jesus fala, você tem que nascer de novo, Nicodemos fala o quê? Como que isso é possível? Como que eu vou fazer isso? Eu vou nascer de novo. E Jesus responde para Nicodemos, você não compreende das coisas da carne, como compreenderá das coisas espirituais? Necessário vos é nascer de novo. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino. Olha só aqui, muitos veem, mas não enxergam. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3 está narrado isso para a gente. E aí ele continua dizendo o seguinte, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Naquela multidão que estava seguindo Jesus, tinha muitos espinhos, muitos beira do caminho, muitos pedras rochosas e poucos terra produtiva. Aquela grande multidão precisava não só seguir Jesus, observando e batendo palma para o que ele estava fazendo, mas eles precisavam tomar a cruz e seguir Jesus. Muitos daqueles que estavam seguindo Jesus estavam vendo nele um potencial Salvador que iria resolver os seus problemas, mas não tinham se curvado diante do senhorio de Cristo. E o mesmo Cristo que é Salvador, Ele é Senhor. Ninguém recebe ou se entrega a um Cristo Salvador apenas. Nós, quando viemos a Cristo, atraídos pela graça de Deus, nos entregamos a um Cristo que é nosso Salvador, mas que também é nosso Senhor. Ele resolveu o nosso problema do pecado, mas Ele é Senhor de nossas vidas para não deixar que nós pequemos mais. Ele nos libertou de sermos escravos de Satanás e nos tornou seus servos, que devem viver para lhe glorificar. Agora, eu quero olhar com os irmãos também que o texto segue nos dizendo a forma com que Jesus ensinou. Versículo 3. E ele lhes falou muitas coisas por meio de parábolas. O que é uma parábola, irmão? O que é uma parábola? De forma mais simples e clara, parábola é uma comparação. É uma comparação clara. Uma comparação para que se chegue a uma conclusão. Na matemática, a parábola é um desenho, assim. Ele faz uma curva, mas ele do mesmo ponto inicial, ele vai chegar no ponto final. Ele tem um ponto de partida e um ponto de final. É uma curva que sabe para onde está indo. O meio de ensino parábola, ou o método de parábola, foi o principal meio de ensino do Senhor Jesus. A forma que Jesus mais usou para ensinar as pessoas foi através de parábolas. As parábolas de Jesus, elas tinham 3 características. Elas eram autênticas, quando ele usava de ilustrações comuns da vida judaica
para explicar situações espirituais e do reino de Deus. Por exemplo, irmãos, quem nunca tinha visto alguém semear? Que dona de casa ou que mulher do lar nunca tinha visto o fermento levedando a massa? Ele vai contar uma parábola usando isso. Qual judeu não tinha compreensão do que era uma ovelha desgarrada do rebanho? Quem não sabe como que uma mulher ou uma pessoa se porta quando perde uma moeda de valor dentro de casa? Algo de valor. Ele explica uma parábola usando isso. As parábolas eram autênticas, diziam a respeito da vida comum do povo. Segundo, as parábolas de Jesus eram histórias em formas de parábolas. Por exemplo, rico e Lázaro. Ele narra uma história. Um homem rico que morre e Lázaro que morre, para chegar a uma conclusão final a respeito daquilo ali. Ou então, ele tem a terceira característica, as parábolas ilustrativas. As ilustrações, a forma com que ele traz exemplos que devem ser imitados. Ele ilustra e aponta, da mesma forma que aquele se portou, vocês também devem se portar. A história, por exemplo, do filho pródigo. Ele conta aquela parábola e no final diz como que nós devemos nos portar, usando o exemplo do filho pródigo. Essas parábolas que Jesus ensinava tinham um objetivo final, que era ensinar a respeito do reino de Deus de forma clara, ilustrando a respeito das coisas daqui da terra, do nosso reino, para que pudéssemos compreender a dimensão do seu ensino e a conotação espiritual que ele estava nos ensinando. Eu quero então concluir a minha mensagem fazendo uma única aplicação com a parte final do versículo 3. Uma única aplicação. Certo semeador saiu a semear. Você e eu somos os semeadores, que somos chamados por Deus para semear. Ué, é o sino da Contra-Reforma? É o sino da Contra-Reforma. Meu Deus, que mistério! Mistério, vou sapatear aqui, né? É o sino da Contra-Reforma. Hein? Essa eu não vou editar, não, só vou deixar aí na íntegra, tá? Essa eu não vou editar. Irmãos, é isso, irmãos. O semeador, certo semeador, saiu a semear. Quem é esse semeador? Eu e você. Irmão, por onde você andar durante essa semana, leve o embornal do Evangelho com você, irmão. Estou com a cavadeira ali em cima, Gessinei, boa para plantar. Eu vou começar a capinar, daqui a pouco está chegando as primeiras chuvas, e eu quero estar com a minha terra capinada e plantada nas primeiras chuvas. Até porque eu tenho uns aspersorzinhos ali bom, que vai deixar minha terra bem hidratada. É fininho, toca fininho. Só sereninho, só a poeirinha, Gessinei. Eu estava vendo ali a profundidade do aspersor. O vento batia nas pessoas e quanto mais forte o vento soprava, mais fino ficava a água e mais longe ela ia. Eu falava, danado do Gil. Olha lá como é que eu estou aguando o pasto dele, olha lá. Eu ficava vendo assim, ia longe mesmo aquele seraninho, que batia o raio do sol assim, dava para você ver claro. Irmãos,
Deus já tem regado a boa terra dele. Ele precisa dos seus semeadores para que a semente seja lançada. A boa terra já está preparadinha, só esperando a semente, e você é o semeador. Preparei minha terra, está ali minha terra, eu comprei uma cavadeirazinha bem moladinha direitinho, eu botei um cabo de roxinho nela. Né? E aí, na hora que Gil pegou a cavadeira, falou assim, você planta 10 pés de feijão, 10 pés de milho, feijão com essa cavadeira. Quero ver você plantar uma roça inteira com essa cavadeira, se o seu ombro não vai arriar. Eu já vou ajeitar um cabo de lourozinho bem levinho para ela, vou só bater. Mas também a quantidade de pedra que tem lá, se eu botar muito leve, vai bater e quicar. Aí não adianta. Tem que ser firme para atravessar as pedras. Irmãos, está tudo preparado para você sair a semear. Pastor, mas eu não vou para missões, eu não me inscrevi em junta missionária, eu não me inscrevi para fazer uma viagem missionária. Irmão, você vai na padaria amanhã comprar pão. Irmão, você vai se encontrar com o seu companheiro de trabalho que não conhece Jesus. Irmão, você vai tirar o seu leite e quando você sair para levar ele para o tanque, você vai se encontrar com alguém. Você vai dar aula, um monte de aluno, terra fértil. Se tiver isso, aquilo lá é espinho. Não, irmão, semeie. Se a terra for fértil, o próprio agricultor, que é o Senhor, vai fazer a semente germinar. Você não é o agricultor da história. O dono do campo não é você. Você é o semeador. Você é o servo que está trabalhando para o Senhor. Semeie o Evangelho. Sai com o seu embornal, com bastante semeie e jogue à torto e à direito. Se cair em semente em lugar espinhoso, que caia. Se cair em lugar rochoso, que caia. Se cair na beira do caminho, que caia. Mas que caia também na boa terra e que frutifique a 100, a 60 e a 30. Faça o seu trabalho. Pregue a mensagem do Senhor, anuncie o Evangelho, testemunhe Cristo, semeie a boa semente preciosa do Evangelho. Esse é o seu chamado nessa noite, você não pode negligenciá-lo. Charles Spurgeon disse, todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Na fila do pão, na fila do médico, na fila do banco, levando na escola, entregando a criança na escola. O Evangelho. O Evangelho. O Evangelho. Eu vi uma frase aplicada em outro contexto, mas eu quero terminar aplicando essa frase aqui. Amados irmãos, cada um oferece aquilo que tem de melhor. Que o Evangelho, que você tenha até hoje, tudo que você recebeu, tenha te feito compreender que o que você tem de melhor é o Evangelho do Senhor Jesus. Cada um dá o que tem de melhor. Prega o Evangelho às pessoas. Amém? Eu quero saber, junto com o meu Senhor, se nessa noite tem semeadores que estão preparados para semear o Evangelho do Senhor Jesus. Pastor, mas eu não sei como que faz, como que semeia. Meu irmão, ide por todo mundo. Deixa o Evangelho te dominar o seu coração, seus lábios, seus olhos, suas ações. E aí você vai pregar o Evangelho naturalmente. Naturalmente. Mateus 28, 19, 20, ide por todo mundo, pregar o Evangelho ensinando, batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando. Nós vamos ver Paulo recomendando a Timóteo, pregue a palavra, insta a tempo e a fora de tempo. Capítulo 4 de 2 Timóteo. Nós vamos ver o apóstolo Paulo recomendando e exclamando em meio aos Romanos, que ele tinha o Evangelho a proclamar.
E aquilo era tudo que ele tinha a proclamar. Mateus capítulo 24 nos diz assim, irmãos, para encerrar. Mateus capítulo 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O fim não vai vir porque o Putin é o pior de todos os imperadores do mundo. O fim não vai vir porque todos os países têm bomba atômica. Isso não é o fim, não. O fim não vai vir porque, de tempo em tempo, se estoura uma doença nova, uma nova guerra biológica. O fim virá depois que o Evangelho do Reino for pregado a todo mundo, em cada cantinho desse mundo, em cada viela do nosso país, em cada beco de cada favela, em cada canto de cada localidade rural, em cada tribo de todas as nações, o Evangelho do Reino será pregado em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Pregado por quem? Só pelos pastores? Pelos grandes missionários? Pregado pelos crentes que andam, que testemunham, que semeiam. Se levante, se coloque de posição, pegue o seu embornal de semente do Evangelho e saia a pregar o precioso Evangelho de Cristo Jesus a todos. Cruzou com um, que isso seja a sua ânsia. Cruzou com um, prega o Evangelho. Cruzou com outro, prega o Evangelho. Convida para ir na igreja, fala do amor de Jesus. Fala da maldade do homem. Fala da graça suficiente. Pregue, pregue, anuncie, anuncie. Continue a avançar como um semeador da preciosa palavra do Senhor. Amém? Que Deus ache nessa noite semeadores que estão dispostos a se levantar, sair da sua zona de conforto e pregar o Evangelho. Eu quero saber se você está aí quebrantado no seu coração. Se posicione diante do Senhor. Fala, Senhor, eu sou falho, frágil, não sei nem falar. E aí, sobre a sua vida, eu oro para que a mesma promessa que está contida em Atos 1:8 para os seus primeiros discípulos e apóstolos seja sobre a sua vida. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Que o Santo Espírito te capacite, te fortaleça e te conduza para que você continue a pregar o Evangelho. Seja capacitado, que no abrir da sua boca saia a palavra do Senhor e alcance os corações. Nessa noite, que Deus te capacite. Nessa noite, que Deus te chame, te desperte, que Deus te coloque de novo no lugar onde você sempre teve que estar, aqui, pregando o Evangelho, anunciando. Que Deus te encoraje, em nome de Jesus. Eu quero orar com você nesse momento. Quero louvar ao Senhor, e se você sentir no coração o desejo de clamar a Deus, falar, Senhor, eu quero pregar a Tua palavra, eu preciso do Senhor, da Sua mão, eu preciso da Sua capacitação. Enquanto eu estou cantando, você se coloque de pé no seu lugar, para que nós possamos juntos orar e pedir ao Senhor que possa capacitar cada irmão para a pregação da palavra de Deus. Sonda-me, Senhor, que me conhece.
coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Se você quer ser usado pelo Senhor, se coloque de pé, vamos juntos louvar, clamar ao Senhor, para que Ele possa nos capacitar o seu povo, para continuar levando a palavra preciosa do Senhor Jesus, anunciando o Evangelho do Reino. Ó Deus, capacite o seu povo, Senhor, fortalece o seu povo, e que o seu povo, Deus, se levante pronto a pregar a sua palavra, Deus. Ó Deus, venha, Deus, encher com o seu Santo Espírito Santo, Deus, cada crente dessa igreja, para que possamos dar um bom testemunho do Senhor, ó Pai, e que a sua palavra habite ricamente em nossos corações, e que nós possamos ser dominados pelo seu santo Evangelho, de modo, Deus, que quer por onde for que andemos, a sua palavra possa estar, ó Deus, sendo anunciada através de nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, use-nos para alcançar os perdidos, para edificar uns aos outros e para a sua glória, Senhor. Sonda-me, Senhor, que me conhece. Vamos cantar, irmãos, lindo ao Senhor. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado na hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Quero pedir minha esposa Simara que possa dirigir aqui, para estar orando ao Senhor. Você dirigir aqui o microfone. Graças te damos por esse dia, graças te damos por essa palavra, Deus. Te entregamos nossas vidas no teu altar, Deus. Te pedimos que o Senhor nos faça semeadores da tua palavra, Deus. Que o Senhor nos faça entender de forma muito bem clara o que foi dito aqui essa noite através da tua palavra, Deus. O campo está pronto, a terra já está boa. Falta agora aquele que pegará a semente e lançará sobre a terra, Deus. Então, que o Senhor venha usar cada um aqui que escutou da tua palavra, Deus. Que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, Pai. Que a gente possa entender o tamanho da responsabilidade que nós temos. Tão grande a responsabilidade
todo aquele que nele crê, ó Deus. Amém, Senhor. Então nós te pedimos que esse poder de Deus seja revelado através do teu Espírito, Pai, aqueles aos quais a semente irá ser plantada, ó Deus, Amém, o Senhor dará o crescimento, ó Deus. Amém, Senhor. Tome as nossas vidas no teu altar, ó Deus, entregamos a nossa semana no teu altar, ó Deus, sabemos que tu és soberano, o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor reina e reinará até a vida de Cristo, Deus. Então, tome-nos em tuas mãos e nos guarde, Pai. Perdoa os nossos pecados.